Nós estamos, pela graça de Deus, na apresentação do programa Fé Perfeita, que leva até você a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É, sem dúvida, um grande privilégio para nós poder apresentar a você, que está em casa, que talvez seja a primeira vez que esteja assistindo a nossa programação e nunca tenha ouvido falar que Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6, a promessa que fora feita 400 anos antes da primeira vinda de Cristo, que um dia o profeta Elias viria para converter o coração dos filhos de volta à fé dos pais antes que o Senhor ferisse a terra com maldição, antes que o mundo fosse desfeito, antes do grande e terrível dia do Senhor. Esta profecia se cumpriu na nossa geração, nos nossos dias, e com muita alegria anuncio a você esta mensagem que veio preparar um povo para que antes que a catástrofe mundial aconteça, você esteja pronto para subir no arrebatamento e encontrar o Senhor nos ares. Estamos estudando o livro de Gênesis. Estamos aqui com a presença do pastor Messias, da cidade de Salvador, do estado da Bahia, que está participando conosco também, com muita alegria, entusiasmo desta meditação sobre o livro de Gênesis. Nós paramos no capítulo 13, né, pastor Messias? Sim. Quando nós estamos falando sobre a separação de Ló com Abraão, não é? E como o senhor comentou no programa passado, parece que a separação de Ló com Abraão se deu num olhar de olhos altivos de Ló para uma região que, na verdade, parecia ser muito atrativa, mas perigosa, né? Exatamente. Ele desceu para as campinas, onde havia as águas, os arvoredos, a vegetação, e ali guardava-se leões. Isso era a natureza. E as cidades, o senhor sabe bem, comércio e muitas luzes, novidades e prostituição e toda a e sorte, homossexualismo, sim, né? Era e melhor lesbianismo, né? A gente tem que lembrar as pessoas que é o justamente quadro, né? Cidade é uma coisa muito difícil mesmo. Toda com direitos. Então, se a pessoa paga imposto e é uma pessoa correta, ela tem direito de fazer o que quiser, mesmo que fira às vezes um princípio divino. Assim Ló foi para esse ambiente e encontrou que ali não era um bom lugar, tanto que a Bíblia diz que ele afligia sua alma justa todos os dias. Ele se enganou indo para Sodoma. Interessante, esta aflição de Ló, a Bíblia retrata que Ló era um homem justo. Interessante, você já viu quantas pessoas boas e justas estão vivendo em ambientes sodomitas? Porque quando a gente fala em Sodoma, a gente tem que lembrar primeiro assim alguns fatos. Em Sodoma, a mulher havia ganhado um espaço muito grande na sociedade, como nós temos nos nossos dias hoje, que é uma época de ascensão feminina. E aí, então, a ascensão feminina em Sodoma trouxe um momento em que a mulher achou que havia se autovalorizado. E aí ela se despiu, vestia, andava como queria, se vestia como queria, e daqui um pouco aquilo que era atrativo deixou de ser atrativo. Por exemplo, perna, seio de mulher hoje não é mais coisa de atração. Porque, para começar, das mulheres mais bonitas da nação, as que são chamadas atrizes e modelos, estão estampadas na televisão, perna, bumbum, seio, está tudo aí para qualquer um ver. Qualquer um, não tem mais preço, qualquer um assiste de graça, não é? Esses espetáculos de carne humana. Isso é uma coisa que estava acontecendo lá. Será que Sodoma tinha igreja, religião? Tinha, certamente. E como é que você imagina que seria a religião de Sodoma? Influenciada pelo mesmo espírito. Guardadas as proporções, mas a sensualidade. Engraçado. Até pessoas que se vestem com roupas compridas, no caso mulheres, e elas andam com o mesmo tipo de espírito sensual. Se não é pela roupa,
é pelo penteado. Se não é pelo penteado, é pelo cheiro, pelas joias. E há sempre alguma coisa de sensual no ar. E eu queria perguntar para o senhor, essas igrejas, você não vê, eu já vi isso muito, né? Antigamente, eu nasci num berço evangélico. Então, antigamente, se ia na igreja, não se via a perna das irmãs. Os pastores não levavam as irmãs para os piqueniques, para os retiros espirituais com as piscinas, onde as irmãs estão ali de biquínis e de maiôs, e os homens, todo mundo de olho comprido naquilo. Não é? Você imagina que Ló, que tinha vindo e tinha vivido com Abraão e tinha um pensamento de fé, porque Abraão era um homem de fé, chamado pai da fé. Sim. Eu acho que Ló gemia pelas abominações que se cometia dentro de Sodoma, ele procurando uma igreja para levar a sua família. Talvez seja o seu caso, que esteja procurando uma igreja onde você possa levar sua família e possa ter hábitos corretos e possa adorar a Deus. E quando você chega lá, você vê perna de irmã, é seio de irmã, é mulher em cima de púlpito, é sensualidade para todo lado, adultérios dentro das igrejas está assim. E esse namoro na juventude de um pegar uma moça e beijar e abraçar e ficou. E eu acho que o Ló viu muito do ficar também lá dentro de Sodoma, né? Eu acho que ele viu tudo isso e a alma dele se abominava. Será que tinha pregador que vendia cura divina em Sodoma também? Certamente, certamente. Porque não há nada novo debaixo do sol. Tudo está apenas se repetindo. Porque nós não vivemos os dias de Sodoma? Vivemos. Será que é só homossexual ou é todo este quadro que nós estamos vendo na religião também? Todo esse enredo religioso estava ali. No enredo religioso e no enredo social também. Eu acho que a política de Sodoma também tinha esse tipo de políticos que nós temos hoje também, né? Tinham políticos liberais, né, interessados em impostos e contanto que eles tenham sua riqueza, pode fazer o que quiser. Corruptos, faziam leis para favorecer. Mas tem uma coisa, pastor César, em contrapartida, Abraão estava no lugar que não tinha nenhum rei, a não ser Deus. Que coisa maravilhosa. Abraão. Então nós temos aqui duas figuras distintas, Abraão e Ló. Ló vivendo com a alma, gemendo por causa das abominações, como eu encontro muitos crentes que chegam a dizer para mim, pastor, mas o senhor tem razão, minha igreja está um lixo mesmo, olha, a religião está um lixo, mas não sai de lá. O Ló nunca saiu de Sodoma, o Abraão estava lá fora, vivendo uma outra expectativa. Eu queria perguntar para você que está me assistindo, preste bem atenção, você é um crente Ló ou é um crente Abraão? Aonde você está frequentando? O ambiente que você vive, você geme ou você está conformado com tudo isso? O interessante é que Abraão nunca pisou em Sodoma. Sim. Porque Deus não tinha nada com isso. O senhor acha que Deus está nesse sistema religioso e nesse sistema da sociedade, do mundo hoje, da política, deste meio social? Não, nunca esteve e nunca estará. Deus estava com Abraão no deserto e Deus era o rei de Abraão. Agora, Ló estava em Sodoma e havia um rei ali, ele estava debaixo de uma autoridade humana. E nós somos chamados a ficarmos debaixo da autoridade divina. Tanto que, nos programas anteriores, nós vimos que Nimrod começou a ser um poderoso caçador e se tornou o primeiro rei da terra, colocando domínio sobre as pessoas. Ele caçava, então deixou de caçar animais para caçar homens. Então ele escravizou aquelas pessoas e disse como elas deveriam viver. E é o problema. Esse sistema que nós temos escravizam as pessoas e dizem a maneira que elas têm que viver, mesmo que fira a palavra de Deus. O senhor já viu aqui, porque no capítulo 14, nós encontramos que Abraão estava lá tranquilo, com a sua família, a proteção de Deus sobre eles, mas o Ló estava lá embaixo, com a alma angustiada, vendo esse sodomismo todo, essa coisa. E daqui um pouco vieram aqueles reis e entraram e levaram cativos e tomaram as fazendas, as joias e levou Ló com a sua família. Aí a Bíblia disse que Abraão
reuniu seus servos criados em casa, 318 deles. Agora, hoje tem uma igreja que de vez em quando ajunta 318, mas não é para abençoar e nem resgatar o que está preso, não. É para tomar dinheiro do povo. O senhor já viu isso também? Sim, é desse jeito mesmo. Mas isso é bem falso, não é? É, sim, eles querem dinheiro, eles querem essas coisas mundanas. É o foco de Sodoma. Mas engraçado que é o contrário aqui. No capítulo 14, quando Abraão volta e resgata a Ló e sua esposa, aí o rei de Sodoma sai a encontrar Abraão. Não é? O rei de Sodoma sai para encontrar Abraão, mas antes que o rei de Sodoma encontrasse Abraão, nós temos aqui a figura do aparecimento de Melquisedeque. Isso está aqui no verso 17 do capítulo 14. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir Quedalamoer e aos reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. Pastor Messias, Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Quem é este Melquisedeque? No livro de Hebreus, Paulo explica que ele não tinha pai, nem mãe, princípio, nem fim de vida. Ele não tinha genealogia, ele aparece como que do nada na história. E ele vem até Abraão para o abençoar. Jesus Cristo disse em João 8,58 que antes que Abraão existisse, ele era. Disse que Abraão havia visto a ele. E Paulo, se não me engano, em Hebreus 7, fala que Melquisedeque era a figura de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui mas Jesus Cristo teve princípio. E o Melquisedeque não tem princípio e nem fim de dias. Paulo disse, aliás, é muito interessante, porque aqui no Velho Testamento nós temos o aparecimento de Melquisedeque, aqui no capítulo 14, e depois uma citação feita por Davi no Salmo 110. São as duas únicas vezes que aparece a citação sobre Melquisedeque. Mas em nenhuma desses lugares diz que ele era sem princípio de vida, que não tinha pai nem mãe e nem teve fim de vidas. O único que não tem princípio e fim, quem é? É Deus. É Deus. Então Melquisedeque aqui era uma teofania do próprio Deus. Deus vestido em carne humana. Deus pegou potássio, cálcio, luz cósmica e fez um corpo e se vestiu na figura de um sacerdote. Este sacerdócio de Melquisedeque, Cristo viria ministrar na ordem dele. Este sacerdócio de Melquisedeque nada tem a ver com o sacerdote levítico que viria através de Abraão. Sim. Não é? Mas aqui aparece porque você vê que ele aparece para Abraão e Abraão vem com uma marcha de vitória. Ele não vinha como um derrotado. Ele vinha como um vencedor aqui e ele trouxe para Abraão pão e vinho. Mas escuta, o sacerdócio levítico ministrava um cabrito ou um cordeiro na Páscoa. Abraão trouxe, Melquisedeque trouxe pão e vinho. Pão e vinho é a figura do corpo e do sangue de Jesus Cristo, não é? Não é verdade? Por falar em corpo, pão e vinho, é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, veja aqui que a Bíblia não diz que é suco de uva. Essa maneira que as igrejas dão a ceia hoje, o senhor acha que está correta? Não, não está. Jesus deu pão e vinho. O pão era sem fermento porque era na festa dos pães ázimos. E fermento representa o pecado. E o vinho, quanto mais velho fica, mais precioso é. Então, e a ceia foi feita por Jesus com vinho, com pão e vinho, nunca com suco de uva. Eles não têm base na Escritura para isso. Quer dizer que quem vai ministrar uma ceia com suco de uva e com pão de fermento, de padaria, será que essas pessoas não percebem nas igrejas que eles estão fazendo uma coisa completamente antibíblica? Primeiro, fermento na Bíblia é sinal de pecado. Então, quando uma igreja
vai dar a ceia com pão fermentado, ele está dizendo que aquela igreja é uma igreja que está em pecado. Quando eles dão suco de uva e não vinho, você sabe que o vinho na Bíblia representa o estímulo, não é? A revelação. Eu fico olhando, por que será que as igrejas perderam o estímulo de servir a Deus? Não é? Não há nenhum entusiasmo de servir a Deus. Por quê? Porque hoje você vê que o evangelho já não impressiona mais as pessoas. Eles estão na igreja, mas estão no mundo. O que o mundo está fazendo, a igreja está fazendo. O mundo veste de certa maneira, as irmãs vestem da mesma maneira. O mundo tem rock, eles têm rock. Tem twist, eles têm twist. Tem samba, eles têm samba. Forró. Tem forró, tem pagode. Não é? Tem tudo isso dentro das igrejas. Por que eles precisam disso? Tem pinturas, tem corte de cabelo, tem televisão, tem cinema, tem clube, tem praia. Tem política. Tem política, tem nudismo. Por quê? Porque não tomam, não é? Nunca celebraram a aliança que Melquisedeque simbolicamente, antes, muito antes do sacerdócio levítico ser estabelecido, veio dar a Abraão. Mas antes que o rei de Sodoma encontrasse Abraão, Melquisedeque encontrou. E aí, então, é sempre assim, eu queria falar com você de casa, o rei de Sodoma chega atrasado na vida daquele que recebe de Melquisedeque. Nós precisamos entender este sacerdócio hoje, viu? Ele deu o pão e o vinho, e ele era sacerdócio do Deus Altíssimo e abençoou a Abraão em nome do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e disse que Abraão, do Deus Altíssimo, entregou nas mãos de Abraão, e Abraão então deu o dízimo de tudo quanto tinha. Agora veja aqui, nós temos um assunto aqui bastante interessante aqui. Abraão tomou pão e vinho. Quero falar bem claro com você que está em casa me assistindo. Olha, se você vai a uma igreja e a ceia é feita com pão de padaria, está errado. Se é feita com suco de uva, está errado. Se é feita no período da manhã, não é ceia, é café da manhã do Senhor. Se for feita à tarde, é o lanche da tarde. Ceia, Jesus tomou o pão na noite em que foi traído. Noite. Foi lá, este é o modelo. Agora, se você quer fazer as coisas de qualquer jeito e da sua maneira, pode continuar, mas você sabe, fique sabendo que isto não combina com a Bíblia e que isto, ao invés de ser bênção, se tornou uma desgraça dentro da religião. Fora da Bíblia é inferno. Agora, uma outra coisa aqui, é que Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Será, pastor Messias, que Abraão deu dízimo para Melquisedeque, esperando que Melquisedeque abrisse as portas para ele, abençoasse ele? Porque os pastores não pregam assim? Traga o dízimo para Deus dar bastante para você, Deus vai aumentar, você traz 10, Deus dá 1000. Será que Abraão entregou dízimo dentro desta fé, deste propósito? Porque Abraão é o pai da fé. Eu queria ver onde está fundamentado sua fé. Será que é assim mesmo? Não, não foi desse jeito. Ele já havia recebido, ele já tinha recebido. Ele deu de tudo que ele já tinha. Ele não deu fazendo um comércio, tome aqui que lá adiante você multiplica, não. Ele deu o que ele já tinha. Uma barganha, né? Não foi um tipo de troca. Uma troca que ele estava fazendo com Deus. É não, assim, ele estava adorando a Deus desta forma. E é assim que outra coisa, mas aqui também a gente não vê Melquisedeque pedindo dízimo também, não, né? Não. Quer dizer que esse negócio de estar pressionando o povo e xingando o povo e brigando com o povo para o povo dar dinheiro... Isso é até uma coisa, o profeta de Deus para esta era disse que essa pedição de dinheiro até faz mal até contra a nossa inteligência. E isso não pode ser dessa maneira. Jesus ensinou assim, de graça recebei, de graça dai. Nós não encontramos na Bíblia nunca esse tipo de maneira. Nós viemos à casa de Deus para ofertar a Ele nosso louvor, nossa adoração,
e nossos sacrifícios, que passa pelos dízimos e ofertas alçadas. Mas isso nunca é pedido desta forma que eles fazem hoje. Quer dizer que o correto é ser dizimista, voluntário, reconhecendo que aquilo que veio à sua mão é uma bênção que Deus já te deu. Sim, aquela vitória de Abraão. É a vitória de Abraão, não é? E depois, então, você está devolvendo a Deus a sua gratidão e isto não é para que Deus torne a te dar. É um reconhecimento do que ele fez. Agora, é verdade também que Deus dá, não é? Ah, ele dá demais. Ele dá demais, né? Muito. Ele abençoou muito Abraão. Agora, você já viu aqui na Bíblia que quando Abraão entrega o dízimo a Melquisedeque, ele tomou a ceia, entregou o dízimo, porque ceia e dízimo andam juntos, e o profeta de Deus disse isso: você deve entregar seus dízimos aonde você é alimentado espiritualmente e aonde você toma sua ceia. Sim. Não é? Aí Abraão vem e faz isto, dá o dízimo, não porque foi pedido. Engraçado, você já viu Paulo falar isso aqui? No capítulo 3 do livro da carta aos Gálatas, verso 8, prevendo Deus a justificação pela fé aos gentios, prenunciou primeiro o evangelho a Abraão. Então você veja que uma pessoa bem instruída no evangelho não precisa pedir dinheiro para ela. Porque como o crente Abraão veio e fez, o crente faz, sem nenhuma pressão, sem nenhuma petição. Agora, para aqueles que acham que se você dá, isto é uma mentira que esses pregadores têm pregado na televisão, e vivem nos templos pedindo, fazendo o povo dar dinheiro, porque Deus vai te dar mais. Você vê, se Abraão tivesse essa fé, essa não é a fé de Abraão não, viu? Guarde bem isso. Se Abraão tivesse esse tipo de fé, olha só que festa ele teria feito aqui, porque o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a minhas pessoas e toma os bens para ti. Ora, Abraão, isso é o versículo 20, Abraão dá o dízimo. No verso 21, o rei de Sodoma diz: pode ficar com toda essa riqueza para você. Era para Abraão ter dado o salto para cima e disse: veja como Deus é fiel, já me abençoou. Olha o tanto de dinheiro que eu dei e olha o tanto que ele está me dando aqui. Olha os bens que eu entreguei para Melquisedeque e olha agora o quanto eu recebi do rei de Sodoma. Precisamos ter um entendimento que esta não é a fé de Abraão. Abraão disse ao rei de Sodoma. É interessante isso aqui, viu, irmão Messias? O rei de Sodoma aqui, amigo telespectador, é a figura do diabo, porque é o rei do sexo, é o rei da sensualidade, é o rei da perversão, e ele veio encontrar-se com Abraão. Da mesma maneira que ele fez uma proposta para Abraão, ele faz para você. Para você se vestir. Olha, você não quer ter um emprego melhor? Não quer ter um carro novo? Não quer melhorar seu salário? Não quer ter uma casa? Olha só, é assim que ele faz. Agora ele diz assim: dá-me a minhas pessoas. O que o diabo fez com os pregadores hoje foi: olha, eu dou dinheiro para vocês, aí as igrejas crescem, mas vocês me dão as almas das pessoas. Então os pregadores pregam engano, pregam mentira, fazem este trabalho de mãos dadas com Satanás, porque todo engano é diabo, mas, no entanto, olha, dinheiro corre frouxo. E aí é televisão, programas caríssimos e etc, que eu não quero entrar no detalhe aqui, mas você pode desconfiar disso, viu? Escute bem, amigo telespectador, e preste atenção se a tua alma não foi vendida, viu? Porque Judas Iscariotes estão aí aos montes vendendo a Jesus. Vendendo Jesus hoje de outra maneira. Não é para ir para a cruz, não, mas é vendendo Jesus, vendendo fé, vendendo cura, vendendo Bíblia, vendendo não sei o quê, vendendo DVD, vendendo não sei o quê. Aí você chega aqui, tudo o que ele quer é o domínio sobre as pessoas para ensinar as pessoas a fazer as coisas da maneira de Sodoma. Veja se o seu pregador está pregando
e te ensinando a vestir, e te ensinando a ser uma dama, e te ensinando a ser pura, e te ensinando a ser limpa, se está ensinando você a criar seus filhos, ter uma família, ter um lar, honrar a Deus. Se não está, ele está querendo apenas seu dinheiro e deu sua alma para o diabo. Esta é a grande verdade e eu não estou aqui para enrolar ninguém. Então, Abraão, você quer ler para nós aí o verso 22, irmão Messias? Sim. Abrão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abrão. Agora, se você que está em casa é um crente Abraão, você sabe que você tem um compromisso com Deus, de tomar uma ceia correta, de ter deixado, olha, a parentela e os hábitos da terra, e você sabe que você está separado dos costumes familiares, você sabe que Satanás virá a teu encontro para te fazer uma proposta semelhante ao que ele fez a Abraão. Pode ficar rico, eu dou para você a oportunidade de ficar rico. Abraão disse que jurou ao Deus dos céus que não tomaria um fio da correia de um sapato, viu? Nada do que é teu. Isto é o que nós precisamos ter coragem de fazer. Nós não queremos nada do diabo, Sim. Nada do mundo, nada de moda, nada de hábitos. Nós queremos a palavra de Deus porque Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu não sei se você tem os hábitos da Bíblia. O povo não crê em Bíblia, o povo crê em atores, em novelas. Vê se você se veste conforme a Bíblia ou conforme as atrizes. Vê se você cria seu filho da maneira da Bíblia ou como a televisão ensinou. Vê se a tua igreja anda no padrão da Bíblia ou no padrão das telenovelas e dos hábitos da sociedade. Nós não queremos nem um fio, nada do que é do rei de Sodoma. Nós queremos uma vida que honre a Deus. O meu tempo acabou. Nós já somos chamados para parar. O senhor quer orar e despedir esses telespectadores? Sim. Senhor Deus, abençoa o povo que tem ouvido esse programa, Senhor, os telespectadores. Possa a tua graça invadir os lares. Eles possam conhecer que há um Deus Altíssimo que influenciou a Abraão e como o influenciou, influencia também pessoas hoje a viverem longe de Sodoma. Guarda os lares, cura os enfermos e abençoa o povo, Senhor. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém.